Então, muito boa noite. Vamos tentar passar aqui um espaço de tempo agradável. E o tema que eu vos trago hoje tem a ver, afinal, com todos nós. Porque, se formos a... Qualquer coisa estava a ter tec-tec, deve ser o anel. Se nós imaginarmos bem, se nos centrarmos bem no sentido da nossa vida, temos como realidade que após a vivência no planeta por um tempo mais ou menos longo, encontramos o final dessa viagem, da viagem que é a própria vida, e deparamos-nos com aquilo que podemos chamar o relógio da existência. Chegamos ao grande terminal de uma vida mais ou menos longa, preparada enquanto nos encontrávamos no mundo espiritual e para a qual todos gravitamos por força da própria existência e por vontade de Deus. Assim sendo, encontraremos certamente um momento em que iremos deixar o corpo físico, iremos deixar o planeta. Isso só acontece porque a nossa vida tem um determinado período que Deus nos concedeu e que planeamos no mundo espiritual, tendo como final sempre a partida para esse mesmo mundo de onde regressamos. E quando isso acontece no seio das nossas famílias, é evidente que a partida de alguém, mesmo que nós saibamos que de algum modo era inevitável, que até que podia ser o melhor para aquele ser, ou em caso contrário, que fica a fazer muita falta, digamos assim, um chefe de família, por exemplo, uma criança, enfim, que abana com a estrutura familiar sempre de uma forma mais ou menos intensa. E isso faz-nos ver a vida por um prisma diferente. Aqueles que ainda não passaram por esse tipo de situação, ainda lhes falta viver algo que precisam de aprender nesta existência. Porque existe sempre e em qualquer situação um espaço em que tudo fica sombrio e triste. E isso parece que nada à nossa volta faz qualquer sentido. Porque para aqueles que ficam após a partida de alguém, existe a dor da separação. E porquê é que essa dor existe? Porque parece que é uma situação incontornável. O que é que vamos fazer agora? Parece que a areia nos foge debaixo dos pés. Não temos a certeza se iremos mais alguma vez encontrar aquele ser que partiu ou não. E até as religiões em que nós nos baseamos durante a nossa existência, parece que nos falham no sentido de nos explicar o que é que irá acontecer a partir de agora. Como é que esta situação irá ter continuidade? O que é que eu vou viver daqui para a frente? Como é que eu me vou situar dentro do quadro que eu próprio criei para a minha vida? Então, o que é que sobra daqui? Sobram amizades, abracinhos, beijinhos, condolências, palavras que às vezes até são vãs de sentimento, e para nós fica unicamente as recordações. É isso é com esta situação que nós nos vemos a braços quando alguém parte da nossa vida e que de algum modo parece que ficamos mais ou menos inebriados até com o perfume das flores, com as cerimónias e tal, e não entramos a fundo naquilo que nos está a acontecer e na vivência que poderemos tirar dali. Então será que só sobram recordações? E ainda por cima há algo que também pode mexer connosco.
e que eu resolvi trazer e que será uma saudade descontrolada daquele que parte. É evidente que nós temos de ter saudades porque somos seres humanos, mas se a saudade for descontrolada, e é por isso que trouxe isto até aqui, ela pode ir prejudicar aquele que está do lado lá da vida. Alguém que partiu e que não pode comunicar connosco. E podemos estar a dificultar a ajuda de Deus a esse ser. Portanto, precisamos de um espaço de paz, de tranquilidade, de interiorização, também para não cairmos no descalabro de irmos atingir com os nossos pensamentos aquele que partiu. Por isso, se não tivermos uma base profunda do que é realmente a vida espiritual, ela fica sem sentido. Sentimos-nos abandonados, à espera não sabemos do quê. Porque nos falta a base primeira. E é no Espiritismo e na doutrina espírita que nós vimos encontrar a força para perceber aquilo que se passou connosco e o valor da aceitação. Porque o que é que nós encontramos nas religiões tradicionais? Missas. E tenha paciência. Acontece com todos. E enfim. E ficamos, como é que será? Essa é a grande questão. E a questão é mais profunda para aqueles que a pouco e pouco a propriedade se vai também aproximando daquele terminal que nós vimos ali na imagem. E curiosamente, muitas pessoas nos dizem: olha, vai ao centro espírita. E vão. Há pessoas que têm tanto medo do espírito. Eu tenho uma amiga que, pessoa excepcional, mas não quer ouvir falar de espíritos. Entretanto, aqui há tempo a mãe dela faleceu e eu disse: olha, sabe, a sua mãe agora é espírito. Cuidado com isso. Então, o que o Espiritismo nos diz, e aí nós podemos nos agarrar e perceber, é que a vida continua. E que o ser que se encontra do lado de lá é sensível ao modo como nós nos estamos a comportar deste lado, em termos de pensamento. Sente-nos, sente a maneira como nós estamos a lidar com aquela separação. E mais, o Espiritismo diz-nos que aquilo que nós unicamente largamos com o fenómeno da morte é o corpo físico e ficamos exatamente com o corpo espiritual igualzinho àquele que tínhamos enquanto estávamos no mundo dos vivos. Então, é por isso que eu trouxe aqui esta imagem, e já vai outra a seguir, de um filme que iremos ter aqui no domingo, sem publicidade porque é gratuito, em que iremos exatamente passar algo que se passa, todo o enredo do filme se passa com gente que já se encontra do lado lá da vida. E percebermos que aqueles que se encontram do outro lado da vida podem apresentar-se-nos com a mesma aparência, o mesmo traje, os mesmos hábitos, os mesmos tiques que tinham enquanto estavam no mundo dos vivos. Esta é uma imagem do filme que vamos então ver, e já estou assim a abrir o leque, todo ele se passa no mundo espiritual. Já tirou a surpresa do filme? Não, Lucas, porque depois as pessoas agora vão pensar: o que é isto? Bom, então temos aqui uma das imagens do filme que convido a ver vivamente. É extraordinária esta película. The Others, Os Outros, e ainda mais esta. Então, o que é que nós podemos unicamente fazer de útil por aquele que partiu? Orar. Mesmo que aquele ser se encontre, nós não sabemos, não é? Numa situação difícil, sem encarar o momento porque passou, aquilo que se passou dentro da sua existência, a prece
atinge sempre aquele que partiu. Mesmo que ele esteja perturbado, revoltado, como vamos ver a seguir, a prece atinge-o sempre. Se está bem, fica melhor. Sente-se em êxtase, contente, porque alguém se lembrou de si. Se está desequilibrado, sente um abanão energético, como um choque que lhe chega, quer dizer, o que é que foi? Alguém se está a interessar por mim, não estou sozinho, mesmo que esteja completamente descontrolado. Então, a prece é, de facto, a coisa mais sensível, mais caridosa que nós podemos fazer por alguém que partiu para o outro lado da vida. E às vezes esquecemos disso. Não tem a ver com preces pagas. Tem a ver com pensamentos que lançamos no espaço de tranquilidade, de harmonia, de carinho, de compreensão e que irá atingir aquele que se encontra numa situação mais difícil do que nós pensamos. E esta é, portanto, a visão daqueles que ficam cá deste lado. Agora, isto começa a ter uma realidade profunda quando Allan Kardec, ao questionar as mesas falantes ou girantes lá no século XIX, em Paris, perguntando com perguntas que levava, fazendo a seguinte pergunta para as mesas e as pessoas que estavam à volta da mesa: se a mesa não tem cérebro, nem nervos, nem inteligência, como é que consegue dar respostas? E a mesa respondeu: não são as mesas que dão as respostas, somos nós, as almas dos homens que deixaram a Terra. Esta resposta vem através de médiums, de pessoas que têm a faculdade de contactar ou permitir o contacto com o mundo espiritual. Estão entre os dois patamares de existência, o mundo humano e o mundo espiritual. Então, o mundo material e o mundo espiritual, melhor dizendo. Quando Allan Kardec recebe esta resposta, apercebe-se de que, afinal, as almas dos homens comunicam de uma maneira simples, acessível, com aqueles que se encontram do lado de cada vida. Portanto, há uma ligação. É como se um palco se tenha aberto entre as duas existências e se começa, a partir daí, a viver esse tipo de comunicação. Então, vamos agora abordar um bocadinho a visão daquele que partiu. Aquele que parte para o mundo, para o lado de lá da existência, os primeiros momentos que passa são sempre de dor. Eles podem ser muito curtos ou mais extensos, dependendo da sua preparação espiritual. Agora, o facto de se ver sozinho, sem qualquer hipótese de ir seja lá para onde, é de profundo mal-estar. Pode ser muito ligeiro, se eu me aperceber de onde estou. Agora, aquele embate, de um modo geral, há exceções, evidentemente, nunca é fácil. É sempre uma situação que desconheço. Então, por isso a doutrina espírita nos diz que, ao passar para o lado lá da vida, o ser humano passa por um momento de perturbação. Sente-se perturbado. O que é que foi? O que é que se passa comigo? É evidente que, se tiver uma preparação espiritual mais profunda, rapidamente se apercebe de que algo se passou consigo. Então, nesse momento de perturbação, o espírito está desconfortável. A perturbação pode durar de alguns minutos a alguns anos. Aquele ser está num mundo que não conhece.
de coração partido e com alguma dificuldade em se ambientar ao lugar em que se encontra. Estamos a falar de pessoas vulgares. Claro que aqui connosco isso já não iria acontecer, mas estamos a falar do vulgo. Bom, não sabe. Lucas, a gente tem que dar assim uma ênfase, senão fica... Então, então não nos podemos aliar desta realidade. Há sempre aquele embate, por mais que nós digamos, eu sim. Isso aí, santa paciência. Então, é um coração partido que precisa de que alguém lhe quebre o gelo. E tal como eu dizia há bocadinho, a prece cá deste lado tem efeito sobre aquele coração, ajudando a descomprimir, de algum modo, a tentar perceber aquilo que se passa, a enturmar-se, como se diz no Brasil. E é com alguma dificuldade que os bons espíritos que por ali andam tentam ajudar esses seres que estão a passar por uma dificuldade que, graças a Deus, é sempre passageira, se bem, como digo, pode ser com um espaço mais alargado de tempo, porque a pessoa está de facto perturbada. E nem ouve, nem se apercebe daqueles que estão à sua volta, porque sozinho nunca fica. O problema é que está de tal maneira metido no seu problema e a pensar nos seus e naquilo que não consegue viver ou regressar às suas habituais lides, que fica realmente num estado muito debilitado. E é por isso que existem os centros espíritas. A obra O Centro Espírita, do professor Herculano Pires, diz logo de início que se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, o espiritismo seria hoje um movimento cultural, o maior movimento cultural e espiritual da Terra. Porque no Centro Espírita não se ajudam só as pessoas que ainda estão no corpo de carne a tentar perceber como é que se passa a sua vida, dar-lhe uma orientação para o seu dia-a-dia, um porquê para as suas dificuldades, mas também se ajudam aqueles que, já fora do corpo físico, passam por outro tipo de dificuldades e para as quais também precisam de conforto. E a verdade é que Herculano Pires nos diz que o grande problema e isto já no século passado, o Centro Espírita não ser um lugar, o espiritismo não ser um lugar muito importante, ou o mais importante movimento espiritual da Terra, é porque os espíritas ainda não perceberam e tentam fazer do seu centro espírita uma igrejinha. E um centro espírita não é uma igrejinha, nem um lugar para rezar. É um lugar para virarmos o nosso pensamento para dentro da nossa inteligência e tentar perceber porque é que aqui estamos e darmos um sentido à nossa vida. Também, nesta obra, Herculano Pires nos diz que falar com os espíritos não é benesse só dos espíritas. Já São Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele refere que no tempo, nas primeiras comunidades cristãs, quando as pessoas se juntavam para falar do cristianismo, para falar de Jesus, daquilo que aprendiam, havia espíritos que se manifestavam através de pessoas que estavam nessas reuniões, nesses lugares, que eram médiuns. E os espíritos manifestavam-se através dessas pessoas. Chamava-se a esse culto o culto pneumático. Pneuma quer dizer espírito. Então, esses espíritos que se manifestavam através dos médiuns, muitas vezes contra aquilo que se estava a passar no planeta, eram esclarecidos pelas pessoas encarnadas que estavam ali. Acabou a Igreja
proibiu esse tipo de manifestações, porque achava que as pessoas que se manifestavam eram demónios e só estavam a perturbar a vida daqueles que ainda estavam aqui no corpo físico. A partir do Conselho de Niceia não houve mais hipótese de os espíritos se manifestarem através de médiuns, porque era proibido pela própria Igreja. Portanto, no centro espírita, para além destas reuniões de gente no corpo de carne, encarnados, como nós costumamos dizer, sem ter nada a ver com o jogo desta noite, aqueles que ainda estão no corpo físico e que viemos para aprender alguma coisa sobre a nossa existência, há outro tipo de reuniões, de encontros, em que se fala com aqueles que já partiram. Ora bem, são as reuniões mediúnicas do centro espírita. Nessas reuniões encontramos alguns elementos médiuns, pessoas que têm a faculdade de receberem no seu campo espiritual, o campo espiritual de um espírito, captarem as ideias e transmitirem-nas através da fala. Encontramos aquilo que normalmente se diz doutrinadores, mas daqui nada já vamos esclarecer este ponto. A pessoa que tenta falar com o espírito que está ali, manifestando-se através do médium e esclarecendo-o sobre aquilo que ele precisa saber e que desconhece. E também as pessoas que estão a ajudar com o seu querer, com o seu carinho, com aquilo que tem de melhor dentro de si, para que o ambiente se torne harmónico e seguro. Esta é a parte dos que estão deste lado. Do lado lá da vida existe uma equipa de espíritos encarregados especificamente desse tipo de trabalho e que trazem até à reunião os espíritos que estão em condições de serem atendidos durante esse espaço de trabalho, durante essa reunião. Dizemos então que são as reuniões mediúnicas no centro espírita, que existem exatamente para dar alguma instrução àqueles que as equipas espirituais entenderem que estão em condições de nos ouvir. E porquê é que essas reuniões existem? Então, como estava ali há bocadinho naquela imagem, será que os espíritos os espíritos superiores, os que sabem mais, não estão em condições de esclarecer aqueles que se encontram em perturbação do lado lá da vida? Estão. A verdade é que aqueles que estão em perturbação estão mais próximos da vida física. Eles têm ainda muita ligação à Terra e sentem-se mais confortáveis junto da massa humana. É como se de algum modo pudessem regressar ao seu ambiente. E nós sabemos que muitos desses espíritos, durante o espaço de perturbação, eles gravitam para a Terra como as folhas no outono. Agora tem havido aquelas ventanias que deitam as folhas das árvores abaixo. Elas elevam-se no espaço, tal como nós vemos partir um ser para o mundo espiritual. Mas depois, no rodopio da própria vida, gravitam até à superfície da Terra. É assim que acontece com os espíritos que ainda estão muito ligados ao planeta e que ficam então por aqui interagindo connosco sem que nós nos apercebamos ou apercebamos. Então, mais ou menos explicado que foi que é então esse tipo de reunião que não tem, portanto, nada que se possa esconder, nada de oculto, digamos assim, é uma coisa muito simples e muito serena. Vamos então falar um bocadinho sobre a doutrinação / esclarecimento, como eu pus aqui. No modo geral, nós lemos na literatura espírita o termo doutrinação, mas dá a sensação que vamos ensinar aos espíritos doutrina, e não é. O que se faz numa reunião mediúnica é mais um esclarecimento, e aí tem que haver alguma habilidade para nos apercebermos quem é aquela pessoa que está ali
e que tipo de esclarecimento é que ela precisa. Portanto, considero, na minha ótica, que esclarecer será muito mais suave e, digamos que, muito mais concreto. Como, pela experiência que tenho, não quer dizer que não se ensine ou se passe noções de doutrina espírita ao espírito, mas isso depende do cenário em que estamos a viver. Porque, ao encontrar-se próximo, embrenhado do corpo espiritual do médium, o espírito vê uma luz. É como se sentisse novamente em casa. Afinal, estou a falar por alguém que está vivo. Eu estou vivo. A sensação que eles têm é sempre que estão vivos, porque estão a falar por algo e sentem algum conforto. E mesmo que não digam nada, só o facto de terem sentido as energias de um encarnado, sentem-se com muito mais vitalidade. É aquilo que nós chamamos o choque anímico. É um choque de alma para alma. Assim, a primeira coisa que numa reunião mediúnica nós fazemos quando um médium inicia uma manifestação, portanto o médium dá um sinal, fala, manifesta-se de alguma forma, as mais variadas situações nos podem levar à percepção de que está ali um espírito naquele ser, naquele médium que se dispõe a isso. A primeira coisa que nós temos que fazer é dar as boas-vindas ao espírito. Viva! Boa noite! E aí temos logo o primeiro sinal, porque nós não sabemos quem está ali e corremos o risco de a pessoa a quem dizemos boa noite porquê? Para mim também é boa noite, não é coisa nenhuma, para si é, para mim não. Então ali já começamos a desenhar a história que se irá passar ali, porque todas as conversas com espíritos são diferentes, porque todas as pessoas são diferentes. Então, uma questão de educação, as boas-vindas são logo o sinal de que pessoa estamos, com quem estamos a falar. E depois, lentamente, iremos saber ouvir. Então, mas está mal disposto porquê? O que é que se passou consigo? Não queria estar aqui. Não, mas daqui a bocadinho já vai gostar. Hein? Então não gosta de estar a falar comigo? Nem gosto nem desgosto. Pois olha, eu gosto de falar consigo. E a pouco irmos entrando na esfera daquele ser. E porquê é que nós temos que o saber ouvir e não há outro caminho senão ouvir com paciência? Para descortinarmos qual é o problema daquele ser. Senão nós não somos capazes de encetar um diálogo. Temos que perceber por que situação difícil está aquela pessoa a passar para a podermos esclarecer e orientar. Temos também que ter em consideração que os espíritos que se manifestam nessas reuniões foram escolhidos antecipadamente. Não é à toa. A equipa espiritual já fez um trabalho de retaguarda e já sabe quais são os espíritos que se irão manifestar naquela reunião e as hipóteses que há de os ajudarmos, senão não os tinham trazido. Era trabalho perdido. Portanto, há sempre um trabalho anterior. Portanto, saber ouvir é básico para nos apercebermos de qual é a situação real daquele ser que ali se encontra, porque ele traz uma história. E é também técnica que resulta porque, pode acontecer um espírito que fala e nunca mais cala. Não pode ser. Desbobina, pode ser uma pessoa desequilibrada e tal, e aí o esclarecedor tem que pôr termo. E põe-se termos normalmente da seguinte maneira: espera aí, agora falo eu. Mas disse que eu podia falar, mas eu também estava caladinha enquanto estava a falar, não estava. Agora, faz favor, falo eu. E se nós falarmos de coração, o espírito cala-se.
e ouve aquilo que nós temos para dizer. Agora, o saber ouvir é sempre importante para nos situarmos, então, dentro do mundo que ali se encontra. Depois, temos que estar de olho aberto à intuição. A intuição é básica, porque o esclarecedor tem sempre a ajuda dos bons espíritos que estão ali e que lhe estão a intuir ideias, lhe estão a sugerir quadros, a sugerir caminhos, a melhor forma de conseguir convencer aquela pessoa. Não é por aqui, é por ali. Mas estarmos atentos. E isto é muito interessante porque a intuição é de tal forma uma chave para o êxito do diálogo com os espíritos que dentro da minha experiência de quase 20 anos de esclarecimentos a espíritos, quando eu tenho uma intuição, sinto que ela vai dar certa. Parece que o meu corpo vibra de uma forma diferente, sinto, digamos que, um calorzinho, é por aqui, e uma satisfação imensa, porque sei que vai resultar. Então, irmos apalpando o terreno, a ver qual é a melhor maneira de esclarecer aquele ser, estarmos atentos. Às vezes, um quadro da vida passada que nos sugerem, algo que gostaria muito que lhe acontecesse. Tudo isso é porta aberta para que haja ligação afetiva entre esclarecedor e espírito. Outro cuidado que o esclarecedor deve ter é evitar dar lições de moral ao espírito, porque como nós somos sempre uns sabretas, a gente sabe sempre bem, não é? E o espírito está ali, certamente falhou aqui e ali e acolá. Não é bem assim. Nunca devemos dar lições de moral a ninguém. Quem somos nós para dar lições de moral? E poderá acontecer-nos que há espíritos que andaram a averiguar da nossa vida. E sujeitamos-nos a que eles nos digam, olha, espera aí, e quem és tu? Ou pensas que eu também não sei isto e aquilo? Sendo verdade ou não, a pessoa sente-se constrangida. Bom, então, percebermos que estamos exatamente no mesmo campo de necessidade. E depois, algo que não pode faltar para que haja êxito num lugar em que se pretende harmonia, é a sinceridade. Temos que ser sinceros. Às vezes o Espírito diz-nos, olha, não sabia. Eu não sabia isso. Outras vezes dizem, se o esclarecedor tem dificuldade, se está a falar com um homem ou com uma mulher, porque isso muitas vezes só se consegue apanhar depois mais no decorrer do diálogo. Então, mas não estás a ver que eu sou um homem? Sinceramente, não. Se eu não estou a ver, para que é que vou dizer que sim? E essa nossa sinceridade é elemento para que haja empatia. Depois ainda, e finalmente, um fator que não pode faltar para que consigamos ajudar ou colaborar dignamente naquela tarefa é a humildade. Temos que ser humildes. A gente não sabe tudo. E estarmos sempre numa atitude de eu vou ser capaz, os bons espíritos vão-me ajudar, porque eu estou aqui a fazer isto de uma forma tão simples. Um dia uma colaboradora da reunião dizia, eu às vezes pasmo como é que os bons espíritos nos escolheram para que nós fizéssemos este tipo de trabalho quando nós somos uns pobres diabos. E é verdade. Mas o facto mesmo de sermos uns pobres diabos abona em nosso favor. Temos uma confiança cega de que o nosso trabalho vai ter êxito. E isso é meio caminho andado para que o êxito aconteça mesmo. Então,
Estas foram algumas dicas para a abordagem dos espíritos que aqui trouxemos. Há muitas outras, evidentemente, mas só para ficarem com uma ideia como é que nós nos movimentamos dentro da reunião. E perguntemos agora, e que tipo de espíritos aparecem nas reuniões mediúnicas? Tantos quantos os tipos de pessoas com que nós nos cruzamos no dia a dia. Mesma coisa. Porque do lado de lá existe-se exatamente da mesma forma que se existe do lado de cá, com todas as qualidades, defeitos, manias, engenhos, enfim, artes que se têm deste lado da vida. Portanto, temos que contar com todo o tipo de espíritos que precisam de ajuda para se orientarem no mundo espiritual. Então, trago-vos então alguns tipos de espíritos que se manifestam e como é que nós agimos dentro desse quadro. É frequente aparecerem espíritos que manifestam dor. Aqui, as boas-vindas quase ficam de parte, porque se o espírito manifesta dor, o que nós temos que fazer imediatamente é sugerir-lhe cura, incutir-lhe a ideia de cura, de que vai passar. Ai, mas dói-me. Se reparar, já não lhe dói tanto. Porque aquela dor é uma dor que está no corpo espiritual e que o espírito está agarrado a ela. Mas se nós lhe desviarmos dali a ideia, a dor vai passar. Passa, está melhor. Ora, diga-me, não está já melhor? Mas se a dor for mais intensa, podemos, por intuição da equipa espiritual, até que ponto aquela pessoa está a sofrer, sugerir-lhe mentalmente, e ele vai ver os quadros que nós lhe desenhamos à frente. Está a chegar aqui uma equipa de socorristas, eles trazem uma maca. Vai-se deitar nessa maca e vai se sentir melhor. Mas eu não quero hospitais. Ninguém falou aqui em hospitais. Às vezes temos que ser um bocadinho bruscos. Também para despertar o espírito, senão fica... Ai, mas eu não quero... Tenha paciência. Vem aqui porque precisa de ajuda. Das duas uma. Ou aceita a ajuda, ou então a gente vai ter que parar com isto. Estão a ver? Às vezes é preciso que haja alguma imposição para que ele seja com as crianças. Então, o espírito é encaminhado para lugares aonde irá acalmar ainda mais essa dor. Muitas vezes utiliza a técnica de o envolver numa gaze muito fininha, mas que transmite paz. E o espírito manifesta conforto, tranquilidade, está tão bem. E a gaze continua a derramar sobre ele aquela paz, aquele remedinho que vai aliviando aquela dor profunda. Depois poderão aparecer espíritos que se sentem acorrentados. Muitas vezes eles estiveram por largo tempo presos em lugares sombrios. Mas a determinada altura a equipa espiritual achou que aquele ser precisava de um toquezinho anímico, do tal choque da alma física para se libertar daquela ideia. E o espírito vem até ali também em sofrimento. Tu não vês que eu estou cheio de correntes? Vejo. Mas agora vou-lhe as tirar. Quer ver? E traçamos o gesto de o soltar. E ao mesmo tempo que vamos traçando o gesto de o soltar, está a ver? Já lá não estão as correntes. Olhas ali no chão. Está solto. Agora movimenta as mãos. E sentimos as mãos do médium ligeiramente a movimentarem-se. Mexa as mãos. Estão livres, senhora. Já lá não estão. E após essa libertação, poderemos então perguntar ao espírito: olha, e agora que está mais calmo, que já não tem dores, conte-me lá o que é que se passou consigo. E se ele quiser, ele conta.
olha, passou-se isto e tal, apanharam-me, pronto, mas isso agora já passou. Estão aqui agora pessoas que lhe querem bem, vão continuar a apoiá-lo e para esse lugar onde o acorrentaram, nunca mais vai. E a partir daí, o Espírito começa a vir ali à volta aqueles que o trouxeram e que ele ainda não tinha visto e é encaminhado para lugares mais felizes do que aqueles em que tinha estado até então. Também aparecem por vezes, e se calhar mais vezes do que nós gostaríamos, espíritos que perderam o gosto pela vida. Aí são as conversas mais curtas, mais incisivas. Acabou. Já não se está a passar isso consigo. Agora está aqui connosco. Nós queremos-lhe bem. Vá. Viu? Nada disso já se está a passar consigo. Porque o Espírito guarda, sabe Deus durante quanto tempo, a situação que Ele próprio criou para si. Então, naquele espacinho, o Espírito é adormecido. Viu? Está tudo bem consigo. Não está mais sozinho. Toda a gente lhe quer bem. Foi um engano. A partir de agora, as coisas vão ser diferentes para si. Está a ver? Estas pessoas vão levá-lo. Já não... Esse martírio porque passou, acabou. Daqui para a frente tudo vai ser diferente. E insistirmos sempre, nós queremos-lhe bem. Está num lugar de paz. Deus ajudou. E o espírito normalmente é adormecido e levado para lugares mais felizes. Depois há outras situações curiosas. São pessoas que não sabem que morreram. São também bastante comuns. Há seres que não sabem que morreram, não se aperceberam e que continuam na sua vida diária. São situações que consideramos curiosas e que também exigem, digamos que, alguma diplomacia. Porque normalmente esses espíritos começam por se manifestar e dizem, já estou farto de estar aqui sozinho, ninguém gosta de mim, sentam-se na minha cadeira e eu tento ajudar, mas não querem. São às vezes aqueles que nós sentimos em casa que nos estão a perturbar, não querem, não me ligam nenhuma. Aqui há tempo houve um espírito que dizia, era uma senhora do interior que vivia tinha animais e a preocupação dela era que não iam ceifar feno para dar aos animais. E a exploração, aquilo estava uma desgraça, uma exploração pequena. E ela utilizava um termo muito engraçado. Sabe o que é que eu lhe digo, minha senhora? São os velhacos. E o termo achei muito interessante porque eram os velhacos. Quer dizer, não ligavam nenhuma àquilo que era o dia a dia. Eu disse, de facto, é interessante. Então, mas, espera aí. Então, e a sua gente sabem dos seus animais, sabem, mas eles não querem. Ouça. E eu tento ajudar, mas não me deixam. Espera lá. Eles veem-na. Não sei se me vê. Se calhar não. Se calhar não a vê. Então está a dizer as coisas. Eles não ouvem. Depois o espírito ficava triste. Ouça, diga-me uma coisa. Aconteceu alguma coisa consigo? Esteve doente? Como é que a senhora sabe a minha vida? Só lhe estou a perguntar, sei lá, não sei a sua vida, mas estou-lhe a perguntar. Por acaso estive doente? Tive. Então e depois, como é que foi? Caiu para lá, se calhar? Sabe a vida? Sabe. Não, só lhe estou a dizer. Aquilo que nós lhe vamos dizendo é intuído. Não. E depois como é que foi? Fui para o hospital, claro, fui. E trataram-na bem. Trataram-na e lembra-se de ter saído. Sinceramente não me lembro. Não se lembra, pois não. Já reparou que foi a partir desse momento em que não se lembra que as coisas começaram a ser diferentes para si?
E o Espírito diz: é capaz de ter razão, nunca tinha pensado nisso. É claro que ninguém tem o direito de dizer a outra pessoa que ela já morreu, porque isso não se faz. Para dizermos que já morreu não é preciso vir ao centro espírita, dizem os espíritos diretamente, não é? Mas, através de uma conversa lógica, está a ver, olha, eles não o veem. Também podemos perguntar, diga-me lá, esse corpo por onde está a falar é o seu? É claro que o Espírito diz que não. E então pondera. E na maior parte das vezes é ele que nos diz: mas está-me a querer dizer que eu já morri? Não, eu não lhe estou a querer dizer nada, só estamos a pensar juntos. Estamos a pensar juntos. A gente ouve dizer que, entretanto, o corpo vai se desgastando e tal, isso já ouviu dizer. Já. Pois é, olha, isso para mim é um bocado confuso. Mas, e normalmente aproximam-se outros seres que aquela pessoa já viu partir para o lado lá da vida, e também por intuição a gente eventualmente lhe pode dizer: olha, estão aqui umas pessoas que me dizem que a conhecem. Conhecem-na, veja lá, eu não os conheço. Ah, conheço. Então, mas este está aqui, este já morreu. E este já não havia há tanto tempo, e vai dizendo os nomes. Está aqui fulano, está aqui Beltrano. Ah, olha que interessante, mas esses veem-no. Ao contrário dos seus que não o veem. Pois é, a senhora tem razão. Eu já sei. E fica, digamos que, não fica convencido, mas fica pelo menos a ponderar naquilo que aconteceu consigo e que lhe abrem janelas para outra visão da existência. Depois aparecem espíritos muito confusos. Não sabem porque é que estão aqui, não sabem o que é que lhes aconteceu. Não querem conversa. Então aí, muitas vezes utilizamos a técnica de ou fazer falar ou virá-lo para quadros da vida em que foi mais feliz. Eu não quero saber de nada, eu não quero ouvir nada, mas vai ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Mas eu não quero, está bem, mas eu vou falando, mesmo que não ouça, paciência. Olha lá, diga-me lá, lembra-se de quando era criança, lá na sua aldeia, havia um rio, eu estou mesmo a ver esse rio, também o está a ver, sou, o rio. Não tem areia clara, tem uns seixos, cheios de limo castanho. Tem muita vegetação à volta do rio. É preciso cuidado para não escorregar, não é? E aquele ser começa a mudar de atitude, até vê-se no rosto do médium. Como é que a senhora sabe que está lá este rio? Eu sei, lembra-se dele. Brincou lá muitas vezes, não foi? Foi. E apesar de ter o limo, tem peixinhos. E se eu gosto de pescar, mas olha, pescar é mais assim, montar presa. E estão aqui os senhores que vão para lá agora, quero ir com eles. Ah, isso que vou. Olha como é que boa ideia que teve de se lembrar do peixe. Eu gosto tanto de pescar. E são os bons espíritos que estão ali e que o encaminham para essa direção. O que é que fizemos? Mudámos-lhe a atitude negativa de confusão para algo para trás na sua vida que lhe dava paz interior. E o facto de mudar a atitude mental faz com que o espírito possa ser apanhado pelos bons espíritos que estão ali, pavidamente à espera que o esclarecedor tenha a habilidade de dar qualquer coisinha de mais àquele ser que está ali necessitado. Depois aparecem espíritos com desejo de vingança. É comum. Espíritos que não querem ouvir coisa nenhuma porque estão focados numa ideia. Vingar-se daquele indivíduo, que pode estar do lado lá da vida ou deste. Ora bem, dentro deste quadro de vingança, a ideia será sempre ouvir o espírito. E porquê é que quer fazer isso? Para quê? O que é que lhe aconteceu que não gosta assim dessa pessoa ou desse grupo, enfim.
Não é muito fácil puxar-lhe o relato, mas acabam por dizer: se a senhora soubesse o que é que ele me fez, se me quiser contar, eu ouço. E às vezes contam coisas mirabolantes. Eu até lhe posso contar mais, mas eu não quero, já ouvi o suficiente. Olha, que às vezes até entram pela vida da A, B ou C, claro, mas aí temos que ter a habilidade de ajoelhar. Olha, a primeira coisa é dar-lhe razão. Porque, de facto, nós, os encarnados, que vimos ao centro espírita pedir ajuda, porque os espíritos nos andam a atormentar, a culpa é sempre dos espíritos. São os espíritos, evidentemente. E às vezes não são. São ações nossas do passado que precisam de resgate nesta vida. E aparece alguém que vem ser, digamos que, a ferramenta. Então, a primeira coisa, como eu disse, eu dar-lhe razão. Olha, se eu estivesse no seu lugar, pensava exatamente da mesma maneira. Era igual. Era assim que eu pensava. Mas agora já não penso. E vou-lhe dizer como é que eu penso agora. Mas eu não quero ouvir, tenha paciência, vai ter que ouvir. Eu não ouvi assim. Então agora vai ouvir aquilo que eu tenho para lhe dizer. Sabe porquê que eu agora já não penso? Porque eu ouvi dizer, e depois podemos trazer a história, a parábola de Jesus, da mulher apedrejada. Ouça, já ouvi falar de Jesus, eu não quero conversa, normalmente são agressivos. Não quero conversa, já sei essa história toda. Bem, mas vamos recordar juntos. Olha que aconteceu, sei, quando ele estava lá a escrever na terra, sim. E depois, aquele que não tivesse qualquer ação a reprimir, seria aquele que atirava a pedra. E normalmente o espírito até disse: a senhora, eu já sei o que é que me vai perguntar, é se eu atirava a pedra. Não. Então se calhar estamos conversados. É melhor parar por aí, antes que lhe aconteça coisa pior. E o espírito pensa: olha, tem razão, vou-me, mas é embora. E normalmente até parte sozinho, já acompanhado pela equipa espiritual. Outra vez, quando o espírito está em grande sofrimento, também funciona dizermos: a sua situação é tão difícil, já pensou pedir ajuda a Deus? Eu não sei rezar, mas eu sei. Quer rezar comigo? E qualquer prece que nós façamos de pedido de auxílio para nós e para aquele ser que está ali e que durante minutos temos a responsabilidade de o ajudar dentro das nossas capacidades, a prece normalmente envolve o espírito em emoção e é vulgar as lágrimas. Caminho então para outro lugar diferente. Bem, de tudo isto que eu aqui trouxe, há um elemento comum. Poderia dar milhentos exemplos. Milhentos. Porque todas as pessoas são diferentes, as dificuldades que trazem é diferentes e, portanto, até aqui neste trabalho aquilo que eu fiz foi receber intuição do lado de lá e ir passando mensagem, como repararam. Tudo isto tem como denominador comum um sentimento, que é o carinho. O carinho por aquele ser, gostar dele. Gostar dele. E também, nas nossas reuniões mediúnicas, nós apresentamos à equipa espiritual casos de pessoas que vieram ao atendimento e que estão a passar por uma determinada dificuldade. Então, nós e a equipa espiritual, tem que conhecer as pessoas para gostar delas. Como é que eu posso gostar, sentir carinho por alguém que eu nunca vi, só ouvi dizer? Não faz sentido. Tem que haver ligação humana para que possa haver ligação sentimental. Gostarmos daquela pessoa, empenharmos-nos para que ela melhore. Por isso, a nossa tarefa é unicamente para aquele espírito que víamos há bocado na imagem, desolado, abrir-lhe brechas de esperança. Para que possa ver o sol com outros olhos. E receber, a partir dali, ajuda do mundo espiritual.
daqueles que sabem muito mais do que nós. Eu às vezes digo aos espíritos, eu e os trabalhadores da reunião, olha, eu vou ter que me despedir de si. Quem sabe um dia nós nos possamos encontrar, conversar mais um bocadinho, e se quiser voltar, volte. E normalmente o espírito é encaminhado então por seres que sabem muito mais do que nós. E pronto, foi esta a apresentação que trouxe, e que quando nós encontrarmos o relógio do terminal, possamos encará-lo com uma perspectiva de alguma harmonia e tranquilidade.